Boa noite! Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no EduQZ para passar para vocês aí informações importantes, trocar umas ideias sobre os produtos da EasyAligner, os conceitos da EasyAligner, o que é essa nova visão da odontologia que chegou junto com a Via Digital. Hoje é uma live bem bacana porque ela é um complemento, assim, quando a gente fala sobre lente de contato, né? Existe primeiro com a própria terminologia, existe uma dúvida, né? O que é lente, o que é faceta. Aqui a gente conceituou da seguinte forma: se é uma lente de contato dental, é uma coisa que você não fez desgaste. Então, por exemplo, para você colocar uma lente de contato ocular, você não desgasta o olho para encaixar essa lente de contato. E também é assim na lente de contato dental. Então, para a gente, o conceito lente de contato é você colar alguma coisa no dente, né, no caso na face vestibular, ou na parte oclusal, sem desgastar a superfície dentária. Esse conceito é um conceito que seria o conceito para a gente atingir a estética máxima sem danos, né, com reversibilidade. Uma vez que você desgastou o esmalte, isso aí é irreversível. A gente vai passear um pouquinho pelas lentes, pelas facetas, pelas lentes de as resinas, né, as facetas de resina, ou lente de contato de resina, enfim. E eu fico muito preocupado, né, quando eu vou abordar a lente de contato, porque é um produto estético, é um produto que depende também da aprovação do paciente, e a gente abordou na live passada o test smile, que é uma forma do seu paciente dizer se ele está pronto para fazer a lente, se ele quer aquele resultado ou se ele não quer aquele resultado. E, né, por que, quando e como? Por que você faria lente, né? Por que você faria faceta? Por que que... Bom, a resposta é clara, que seria para melhorar a cor e a forma dos dentes. Então, você às vezes tem um tratamento com alinhadores, mas o paciente tem uma certa... ele tem problemas na forma, ou na cor, ou na própria anatomia do dente, o incisivo lateral às vezes muito pequeno, dentes que são pequenos para aquele rosto. Existe a análise estética que a gente conversou já também, aqui nas lives do EduQZ. Você vai fazer uma análise estética, você vai ver que você pode ter uma oclusão ideal, você pode ter a função perfeita e pode não ter a estética perfeita, porque falta volume para aquele dente. E quando você precisa ajustar volume e cor, você precisa de substituto artificial. Graças à evolução da odontologia, esse substituto artificial colado, né, essa porcelana colada no esmalte dentário, ele mostrou uma longa duração e uma grande capacidade de evoluir muito bem ao longo do tempo. Bom, e aí, uma outra grande indicação que a lente aconteceu, eu acredito que isso ainda vai ser um grande recurso, né, que seriam as lesões cervicais não cariosas. Porque
quem faz odontologia há mais tempo e vai acompanhar, por exemplo, hoje, a grande maioria dos pacientes tem lesões cervicais não cariosas por conta do bruxismo, do apertamento, e aí o esmalte ali é destruído e acaba sendo uma área suscetível. E eu vi a lente em muitos pacientes como uma zona de preservação do esmalte. Vocês vejam esse caso aqui, vamos mostrar a tela, por favor. Você veja esse caso aqui que eu fiz em 2009, né? Esse paciente voltou ao consultório, a gente está em 2022. E reparem que as lentes coladas foram... Esse aí eu acho que foi um dos primeiros casos de colagem, adesão ao esmalte sem desgaste, né? Eu que era um reabilitador oral, então acostumado a desgastar, e aí vendo como a odontologia estava evoluindo, professores como o meu amigo Oswaldo Scopin começaram a dar o alerta que a odontologia adesiva estava chegando e que a gente não precisava desgastar tanto os dentes. Enfim, reparem a evolução, né, da região cervical dos pré-molares inferiores em comparado aos superiores. Quer dizer, a evolução, a abfração continuou, a lesão que não era cariosa por conta de bruxismo e tal, se transformou até numa lesão cariosa. Isso aí foi um achado por conta da análise fotográfica. E é verdade, porque às vezes o cara mostra um caso e fala assim, poxa, será que, como esse paciente, será que isso é verdade? E esse paciente foi um paciente que é um amigo, um cara muito querido, ele me autorizou a mostrar a foto da face dele, e reparem ele aí perto de 28, acho que, não me lembro, e hoje já mais com 40, com o cabelo branco e tal. E as lentes lá se mantendo bem, ainda não dão nem sinal de necessidade, porque todo mundo pensa, pô, quanto tempo dura, né, a lente? Pô, ela pode, se outros fatores não acontecerem, ela pode durar, não sei, eu tenho casos de 20 anos já, então ela pode durar muito tempo, mas às vezes a pessoa quer trocar a cor, não quer a forma, e eu já troquei casos de lentes com menos de 5 anos na boca. Bom, então isso aí é o paciente em 2009 e 2022. Bom, quando, né? Quando que a gente faz a lente? A lente de contato com pouco ou nenhum desgaste não é indicada para todas as pessoas no momento que elas chegam ao consultório para melhorar a estética do sorriso. Porque o cara pode chegar e falar assim, eu quero melhorar a estética do meu sorriso, eu quero fazer lente. Nem todo mundo vai por esse caminho. Tem pacientes que vão usar um outro caminho, que é o que foi o grande barato que a gente viu na Easy-Aligner, que era associar os tratamentos com alinhadores com a complementação das lentes. E aí, vamos lá, vamos mostrar aí o slide. O que acontece? Quando você tem, por exemplo, você tem esse paciente que tinha mordida cruzada, que tinha dentes apinhados, eu poderia dar um sorriso bacana para ele, com lentes ou facetas e tal? Poderia. Só que eu ia sacrificar muito esmalte para chegar a um denominador comum. E na época, a opção dele falou, eu falei, cara, mas você tem uns dentes bonitos. Ele falou, pois é, mas desgastam, eu queria um dente um pouquinho maior, eu acho que não combina com o meu sorriso e tal. Eu falei, bom, beleza então. Então eu vou fazer o alinhador primeiro e depois a gente cobre os dentes, porque realmente você tem abfração. E aí foi o caso da gente cobrir os dentes dele, dando o maior volume, que era o que ele queria, e uma cor mais clara do que ele habitualmente tinha, porque ele falou, eu não consigo clarear os dentes, eu quero ter um sorriso adequado. A gente consegue isso,
e vocês veem aí com um ano se passando e a total integração dos tecidos, resistindo aqui ainda tinha a gente faz a fotografia na maioria das vezes antes da consulta, então tinha um pouco de cálculo que ele foi lá para fazer revisão, limpeza, enfim. Então, isso é um trabalho confiável? É um trabalho confiável. É para ser feito na hora que o paciente chega lá? Não, não é para ser feito na hora. Podem ter pacientes que vão fazer o trabalho e não vão ficar satisfeitos porque o volume aconteceu. Então, quando o volume fica grande demais, às vezes as pessoas ficam insatisfeitas com isso. Então, vocês têm que pensar que quando o paciente chegar, você tem que selecionar que paciente é esse. E tem aquela frase, quanto mais alinhador, menos desgaste e menos volume. Porque com o alinhador você pode posicionar melhor os dentes e colocar o dente um pouquinho mais para trás para receber a lente de contato sem desgaste. O que eu vejo, por exemplo, num caso como esse, foi um paciente que chegou com facetas de resina. Claro que assim, se você quer uma coisa, se você quer dizer para todos, hoje me mandaram muito engraçado, me mandaram um vídeo, né, de Instagram da menina, olha, eu quero dizer para vocês que o melhor, meu amigo Fernando, ele mandou o troço, eu achei aquilo muito engraçado, porque a menina falou, olha, eu fiz aquilo que eu queria, porque eu falei assim, eu quero que as pessoas vejam que eu coloquei lente, sabe? Eu quero aquele branco, e só esse dentista fulano de tal tem o BL0, quer dizer, acabaram de inventar uma nova cor, não tem na Ivoclar para vender, mas tem, o cara já inventou o BL0, que é o branco total. É mais claro do que o branco pia, do que o branco azulejo. São vários tipos de branco, né? Então, depende do que o teu paciente quer. Se ele quer que todo mundo veja que ele colocou lente, que seja uma coisa caricata, exagerada, para um cara exagerado, paga quem está mandando, manda quem está pagando. É uma coisa assim que eu, particularmente, não tenho apreço em fazer. Eu quero fazer, a minha parte técnica tem que estar bem adaptado, tem que estar com um volume adequado, anatomia adequada, aí até a cor eu deixo, mas volume realmente eu não faço um caso que tenha volume exagerado, porque eu acho que é caricato, não é anatômico aquilo ali. Então, vocês veem um caso que não é para se fazer lente, seja de resina, seja de cerâmica, esse caso precisa de alinhador e depois você faz lente. Existem casos limites, que o dente não está tão bonito assim e a gente precisa melhorar a estética do sorriso. E aí, adequando o tamanho do dente, a inclinação, e nesse caso não tem jeito, a gente tem que fazer o desgaste para conseguir um resultado melhor e adequado. Bom, se você tem dúvida, o que você tem que fazer? Teste Smile. Coloca na boca do paciente, olha, se eu não fizer desgaste, vai ficar assim. Eu acho que é volumoso, eu acho que não fica bom, eu acho que é melhor você nem fazer, faça clareamento, faça alinhador. Eu acho que a função do dentista é essa, de tentar preservar aquele esmalte, e um trabalho para durar, como esse que vocês estão vendo aí, ele tem que ser muito bem elaborado tecnicamente. O dentista tem que estar muito treinado para fazer um bom trabalho com lente. Isso não é para todo mundo. Porque, vou mostrar a tela aí, mostrar um caso para vocês. Eu quero fazer lente, vou fazer lente. Pô, não fica, nem todo mundo fica bem, né? Então, quando você se depara com um caso que você tem, que nem esse, que tem que tirar a lente para não arranhar o esmalte, e aí você pode fazer isso por
Existem um laser que um pessoal fala que tira a faceta com o laser, o outro já diz que não é tão bom assim. Enfim, existe eu vejo que ainda tem caminho para evoluir aí, mas vai ser o caminho da gente conseguir tirar a lente sem tocar no dente. Hoje, quando você tem faceta de resina, a broca esférica realmente faz a remoção da resina com uma certa facilidade. Então esse é o kit de brocas que a Easyline recomenda para tudo, né? Para lente, para o que a Easyline se propõe, que são as lentes e os alinhadores. Com esse kit aí você faz muito bem a lente e os alinhadores. A outra coisa que você precisa também, quando você vai fazer lente, é de um arsenal pré-operatório. Vou repetir, não existe qualidade em lente de contato sem afastamento gengival. Para ter uma lente de contato adequada, ok? Sem excesso, para se fazer essa lente, a gente precisa de afastamento gengival. Não precisa ser o afastamento gengival convencional, aquele com fio duplo, mas um fio o paciente tem que receber. E esse fio, gente, ele tem que ser colocado na base do sulco. Eu não vou abordar aqui, mas é muito importante que a gengiva esteja na posição. Porque se a gengiva não está na posição correta, você tem que fazer um encaminhamento a um periodontista para ele igualar toda a gengiva e aí sim você vai começar o procedimento protético, ok? Então, vamos lá voltar na tela. Importante, um bom anestésico. Eu recomendo a articaína. Eu acho que ela é um bom anestésico, tem um vasoconstritor, ela não só ajuda na anestesia da região, como também na hemostasia da região. Você precisa colocar fio, ok? Eu brinco que às vezes um calmante faz muito bem, que era calmante, né? Agora é ansiolítico. Então eu acho que um ansiolítico numa consulta invasiva, ele é muito bom, ele ajuda no controle da pressão arterial, e eu recomendo sempre. Eu recomendo analgesia pré-consulta, porque esse fio incomoda a gengiva na hora que você está fazendo. E quando dá um tempo depois, alguns pacientes sentem dor, então eu gosto da analgesia prévia, um cetarolaco sublingual, que pode ser Toragesic, Delsil, enfim. E um outro analgésico comum, Tilenol, Novalgina, Advil, enfim, dependendo lá do que o paciente tem. Esse primeiro cuidado transforma você num outro patamar de odontologia, que é o cara que não só vê a técnica, mas cuida para que o atendimento seja um atendimento fácil, né? E não tão invasivo tá me fugindo a palavra, mas não é que seria agradável, dentista não vai ser agradável nunca, mas pelo menos menos irritante, né? Bom, beleza. E aí, a gente tem que fazer a moldagem. E o que acontece é assim, muita gente, que eu sou um deles, apesar de ter o scanner no consultório, às vezes eu prefiro moldar com silicona de adição e depois escanear essa moldagem do que escanear diretamente. Porque a curva de aprendizagem, né, existem equipamentos maravilhosos. Prime Scan, por exemplo, da Sirona, eu acho que ele é superior aos outros, né, no termo velocidade e qualidade de escaneamento. Mas a Trishape não vai ficar parada, já está lançando coisas também boas aí, mas eu, particularmente, meu scanner é Trishape, e eu uso o escaneamento da moldagem, que eu me sinto mais confortável. Mas, se você retraiu bem,
eu acho que você pode também fazer o escaneamento. A gente adora receber os dois tipos de arquivo. Ou o arquivo do escaneamento da moldagem, em STL, ou o arquivo do escaneamento em boca. Porque às vezes o cara não tem scanner. E se você não tem scanner, não é por isso que você não vai estar no mundo digital. Faz uma bela moldagem com o afastamento adequado, ok? E envia para uma clínica radiológica credenciada da EasyAligner, e lá eles fazem o escaneamento da moldagem e vem para o nosso planejamento. Bom, e como é que é a moldagem? O que é importante? Já falei e vou repetir, afastamento gengival. A gente precisa que vocês afastem a gengiva para uma boa moldagem para lente de contato. A segunda coisa é que na hora da moldagem o campo tem que estar seco. Seja moldagem com silicona de adição, seja moldagem com scanner. A outra coisa é que você só vai moldar o que você está vendo. Ainda mais o scanner, que câmera não faz curva. Então, é necessário que tudo que você queira moldar, você consiga ver ao olho nu. Ok? E aí você tem que escolher, se você moldar com silicona de adição, uma técnica de único passo ou duplo passo. Bom, o que vocês estão vendo aí? Nesse momento, eu estou removendo umas lentes de resina e vocês veem o estado que a gengiva está, né? E como é que eu vou moldar esse caso aí, mesmo sendo lente de contato, não teve desgaste? Pô, acaba que a broca pega um pouco na gengiva, enfim, só tem uma saída. É um fio bem colocado no sulco, o fio tem que estar na base do sulco, você tem que fazer pressão, e se você fizer pressão quando estiver colocando o fio, ele vai acomodar adequadamente na gengiva. Bom, feito a pressão, afastamento gengival pronto, você vai secar e essa é a hora da moldagem. Então, assim, esse caso precisava de lente de contato porque ela tinha diastemas, a forma dos dentes não era adequada, então tentaram fazer a lente, mas não ficou legal. E aí, o caso foi refeito. Bom, campo seco, gengiva afastada, vamos fazer a moldagem. Nesse caso aí, foi moldagem de campo único, de passo único. A gente coloca o material leve nos dentes e coloca a moldeira com o material pesado. O passo duplo é aquela que você molda o primeiro com o material pesado, coloca material leve no dente e na moldeira e faz a moldagem. Bom, beleza. O próximo passo é pegar o teste Smile para colocar resina bisacrílica e deixar um provisório. Por que eu acho legal você construir um provisório? Porque quando você fez um teste Smile, nesse caso dela, eu não sabia o que ela queria. Eu sabia que ela não queria o que ela tinha. Mas eu falei assim, bom, se eu aumentar o tamanho do dente, se eu reposicionar as coroas, será que eu vou ter um resultado agradável com isso? Bom, nesse caso eu precisava de um provisório, porque ela já tinha lente. Às vezes você não usa o provisório, você só vai colocar a lente depois, quer dizer, não tem provisório. Porque você fez o teste Smile antes, né? Ela já aprovou a forma, a cor que queria e tal. E, nesse caso, eu usei o provisório. Bom, aí a gente faz uma coisa que eu já tinha falado na live do teste Smile e vou repetir aqui na live da lente. Fotografem, ok? Quando a mudança for grande, fotografem a face e mostre para o paciente a foto, porque já me tirou de muita confusão eu fazer isso daí. Eu falava, olha essa foto, olha essa foto.
Você gosta mais desse sorriso ou desse sorriso? Porque o cara fica na dúvida. Ele vai olhar nele, né, no espelho, e eu achei muito mais legal essa história de você mostrar na foto. Porque eu falei, olha, compara esses sorrisos. Porque às vezes você não se acostuma, não está no teu rosto ainda. Está mudando algumas coisas. E eu preciso, em um determinado momento, da aprovação e dos comentários desse paciente. Porque às vezes o paciente é seguro. Olha, eu gostei, eu acho o dente mais largo ficou melhor, porque está mudando muita coisa. Então, feita a aprovação para você fazer as anotações, as observações, aí sim a gente pode enviar ao laboratório. Bom, enviar no caso aí vai fazer a solicitação do meu EZ para enviar o trabalho. Bom, aí, gente, vem aquela história. O que é a lente de contato? Como é que a gente vê o futuro disso? É muito complicado, eu não sei, assim, quem tem um pouco mais de experiência com a odontologia sabe que fazer um dente num determinado momento, A2, depois faz um outro dente A2, depois faz um outro dente A2. Todo mundo sabe que esses A2 que vão chegando em momentos diferentes, na prática, vêm em cores diferentes. O que a gente pensou? A gente aqui na EasyAligner fez uma escala de cor de IMEX. A gente fundiu o IMEX e fez uma pintura padrão. Por quê? Porque quando você tem as cores do IMEX, que ela começa em BL4, BL3, 2 e 1, e a gente faz tudo no MT, no Medial Translucence, porque geralmente são fininhas, eu posso reproduzir aquela lente. Quer dizer, ela vai ter a cor que ela deveria e gostaria, ok? Bom, então, pensem nisso, porque uma cor de escala Vita, por exemplo, é muito pintada. Então, se eu quero uma cor que eu reproduza, eu vou ter que ter uma escala que custa uma grana, porque ela é feita de IMEX, ela é fundida, enfim, mas ela dá uma boa noção, não só para você, como para o seu paciente, do que seria o resultado final real. E a gente pode reproduzir isso aí com uma determinada facilidade. Para quem não entende, as lentes vêm a partir dessas pastilhas ou de blocos de fresagem. A pastilha, no caso, é para injeção, é a técnica que eu mais gosto, que é a press. Eu acho que eu tenho mais qualidade quando eu faço a técnica press. E aí ela tem cores diferentes e translucidez diferente. O H é de high, né, de alta translucidez, e o M é de medium, média translucidez. Então, quando eu tenho uma lente mais fina, eu vou usar o MT. Quando eu tenho uma lente mais grossa, eu prefiro usar o HT, porque fica mais natural. Bom, aí chegou o dia da cimentação da lente. No comparativo, a gente... Olha, então não vamos ter nem tanto volume como fez no provisório e nem tanto volume quanto tinha no definitivo. E aí, é uma coisa que eu gosto muito, é um comparativo. Eu tiro sempre essa foto, que é o comparativo do temporário com o dente que vai ser colado. Mas para dizer que a altura ficou da cor, que o dente está um pouco mais magro do que era o dente provisório, eu acho isso aí importante. E na hora da cimentação, não vai ser diferente da hora da moldagem. A gente vai falar um pouco mais daqui a pouco sobre cimentação, mas a grande dica da cimentação é que tem que estar seco. Se você conseguiu isso com isolamento relativo, ou com isolamento absoluto, mas se você não fizer isolamento absoluto, não tem saída. Você vai ter que anestesiar e vai ter que colocar o fio para poder fazer a retração, porque senão você vai ter exudato. Então, assim, falar em cimentação é falar em afastamento, seja ele com grampo,
fazendo isolamento absoluto ou com o fio. Eu acho que cada um vai ter uma vontade de trabalhar. Eu particularmente, acho um exagero usar o isolamento absoluto. Na minha boca, eu preferia isolar com o fio e cimentar com o fio. Acho menos traumático, enfim. Mas é uma questão de opinião. O importante é o resultado de estar seco. Se não tiver seco, não vai ficar legal. Então esse aí foi o resultado, com a promessa que ela ia clarear os dentes inferiores, o sorriso final, né? E um comparativo da evolução do tratamento. E aí tem gente até que vai gostar mais da forma do provisório, achar mais volumoso, ia ficar melhor e tal, mas não era esse o sonho dela. Ela fez, acabou que, graças a Deus, ela ficou feliz e levou o sonho ali realizado. Bom, esse é o quadro de cimentação, é uma impressão plastificada que a gente usa para posicionar as lentes. Então as lentes entram no quadro, já certinho. Muito cuidado, porque pré-molar, principalmente, é muito fácil de você trocar. Sabe? Cola um pré-molar do outro lado, testa tudo direitinho, não tira eles da posição, ok? E aí a gente vai ter dois caminhos para fazer a cimentação. O que tem de importante na cimentação foi o que eu falei. Campo seco, sem exudato gengival. E pense em usar afastamento gengival ou isolamento absoluto. Tem que estar seco, ok? E a gente tem duas técnicas para cimentação. Eu, particularmente, gosto, a gente falou nos módulos de gestão, porque eu falo isso toda hora, que você tem que investir em equipamentos de qualidade. Então, por exemplo, não é desculpa polimerização em lentes e facetas. Você consegue polimerizar. Então, assim, por motivos de longevidade, eu prefiro trabalhar com resina fotopolimerizável. Ou a Z100, que é uma resina bem viscosa, ela é quase uma resina flow, ou eu uso uma resina flow de alta viscosidade. Eu aconselho a cimentação com resinas fotopolimerizáveis, ok? Ou cimentos fotopolimerizáveis. Eu não me sinto seguro para fazer cimentação de lente com cimento que escoa demais. Bom, grandioso é da Voco, o Heavy Flow, que ele é de alta densidade, então fica realmente bem legal para você acomodar a lente no lugar adequado, ver se ficou tudo bem e tal, passar o pincel e daí cimentar. É legal que ele tem 3 variações, que ele tem um WO, um Bleach e um A1. Sinceramente, é muito difícil, às vezes, você controlar a cor pelo cimento. Existem diferenças, é claro, mas o que a gente pode resolver na Isaliner, a gente já manda resolvido sem precisar de mais do cimento. A menos que o cara tenha uma lente muito fina, você fez LT BL1, por exemplo, aí a gente vai aconselhar vocês usarem o WO, né? Que é o white opaco, porque ele quer aquele dente pia, né? Azulejo. Então tem que ficar no branco, porque realmente senão o paciente não fica satisfeito. E como a gente vai usar resina fotopolimerizável, a gente tem que ter uma polimerização boa. E eu já falei, eu não tenho dinheiro para comprar um val. O cara compra 2 ou 3 radical e joga a luz ali, porque não é tão diferente assim. E aí você vai ter 2 tipos de cimentação. Ou você vai usar o ácido no dente, vai usar o ácido fosfórico e um adesivo, né, de dentina esmalte, tipo single bond da 3M, ou você vai usar um adesivo, que é o caso do Futura Bond, que ele já é
um adesivo de único passo, quer dizer, ele já é o esmalte, a dentinha, ele tem adesivo, ele já faz o ácido, faz e ele já é o adesivo também, é um adesivo completo de único passo. Eu acho muito bacana também o Futura Bond. Ainda estou na transição, então eu ainda uso bastante o ácido fosfórico e o single bond. Mas eu vejo como irreversível esse uso aí do Futura Bond, ok? E na peça, a gente vai usar o ácido fluorídrico. No caso do IMEX são 20 segundos, no caso da Leucita é 1 minuto, e cada material tem o seu tempo. Como eu uso só o IMEX, eu uso os 20 segundos de ácido fluorídrico. E na peça você também tem que aplicar o single bond. Se você vai usar o Futura Bond, você também tem que usar o ácido fluorídrico na peça. Então você vai usar o ácido fluorídrico, vai lavar, vai secar, vai colocar o silano e daí você vai colocar o Futura Bond para depois colocar ou a resina ou a resina Z100 ou o fluido. Vamos ver a tela aí? Eu vou dar o play nesse filme para vocês verem como é que é. A peça fica bem seca e você passa o silano com o microbrush e deixa ele secar. É uma coisa muito simples. E outra coisa que tem que fazer, no caso, ou com a resina Z100 A1, ou com a resina Flow, é aplicar a resina em toda a superfície, para que ela realmente sele completamente. E resina não é... Isso aí está aparecendo na tela lá, Caio? Não, ok. E resina não é... ela não pode estar em excesso, mas ela não pode faltar. E não tem esse negócio, a lente já tem que ser bem adaptada, né? Não é a resina que tem que fazer o acabamento. A lente tem que vir bem adaptada, né? Bom, e aí a resina colocada vai colocar no dente e vai limpar os excessos com pincel e tal, e vai lá fazer a acomodação. Lembrando, gente, que a gente pode colar lente em cerâmica também. Hoje eu revi um caso que eu colei 6 lentes em cima de 6 coroas por conta do lábio, né? O lábio maior, e aí eu acabei que eu colei lente em cima de coroa, porque a coroa estava extremamente adequada e cerâmica cola em cerâmica. Lembrando que você tem que fazer condicionamento com ácido fluorídrico, e ele é extremamente agressivo e tóxico. Então, você tem que proteger toda a região para você não condicionar erradamente o dente. Aí o resultado final desse caso, que tinha lentes em dentes e em cerâmica, também é um resultado muito legal. Bom, aí depois que você cimentou, você faz a remoção, né, de excesso grosseiro com a broca diamante fino, abre lá os contatos, lixa. Bom, essa live é uma live conceitual, não é? A técnica todo mundo sabe e quem não sabe deve procurar um curso de longa duração para aprender corretamente a técnica. E como tudo em odontologia tem que ser feito com capricho. Você tem que se determinar, tem que fazer com a qualidade o mais elevada que você puder. Odontologia só se for de primeira, né? Bom, gente, muito obrigado. A partir da próxima segunda, quem vai ficar com vocês é o time de ortodontistas da Easyliner e de planejadores. E o Vitor vai comandar esse time aí. E a gente começa a parte de alinhadores, sendo a primeira aula. Aí, assim, a gente vai entrar um pouco mais a fundo nas aulas do EduQZ. E serve para todo mundo, gente, ortodontistas ou não ortodontistas. Vamos entrar nesse mundo dos alinhadores. Ele não é uma coisa complexa, eu sou protesista, hoje tenho muitos casos tratados, em tratamentos, casos que vão começar, gente que não fazia, né, não usaria aparelho de jeito nenhum, e
e vai muito bem com os alinhadores. E a gente espera vocês para mais esse bloco novo do Edu. Quer dizer, um grande abraço, uma boa semana para todos vocês. Estaremos sempre juntos aí. Tudo de bom, viu? Uma boa noite.